falar melhor, eu vou usar o óculos. Que aí eu vejo se vocês estão gostando ou não. Muito bom dia. A Sônia, ela falou uma manifestação de Lázaro sobre essa necessidade de nós termos que perdoar as pessoas, né? E se os senhores prestarem atenção na leitura da Sônia, tem uma passagem lá que diz: quando Jesus veio e nos ensinou o significado da primeira palavra do alfabeto divino, amor. Estão lembrados? Lembra essa passagem? Não acabei de ler. Então, nós não aprendemos esse alfabeto. Amor, benevolência, caridade, dádiva, esteio. Nós não sabemos muito bem. Nós ainda não aprendemos a amar. Tantos séculos, quanto tempo que Jesus esteve entre nós e nós não aprendemos a amar. Sabe por quê? Tem um outro capítulo do Evangelho que também Jesus, manifestando-se, disse assim: quando algum te ferir a face direita, ofereça a outra. É um pouco demais, né? É um pouco demais, né? Nós que ainda não aprendemos a amar, não, aqui não. Se bater na minha cara, leva, não é? A gente faz assim. Alguém aqui manifestou algum tipo de carinho, algum tipo de apreço, de atenção, de consideração ao Lázaro, esse que foi perfurado por um número muito grande de balas? Morreu esses dias, essa semana? Ninguém, né? Aliás, nós fizemos o quê? Graças a Deus mataram esse cara. Nós ainda não aprendemos a amar os nossos inimigos. Nós não aprendemos a amar. E a gente acha um absurdo ter que amar um sujeito como Lázaro. A gente acha um absurdo a gente amar os governantes que estão nos roubando. Não é? Nós ainda não aprendemos a amar incondicionalmente. A gente ama se a pessoa for boa. A gente ama se a pessoa for da nossa família. A gente ama se a pessoa não agir equivocadamente, com erros, com deslizes, com descasos. Aí a gente ama, né? A gente ama se a pessoa tratar a gente bem. É assim? Nós temos que amar. Eu vou dizer uma coisa para os senhores e para as senhoras. Nós temos que amar as pessoas que nos tratam mal também. Nós temos que amar aquelas pessoas que estão na Cracolândia e que nos agridem quando a gente vai lá levar sopa. Nós temos que aprender a amar essas pessoas. Nós temos que amar as pessoas que estão nos guetos, que estão nas esquinas escuras, só aguardando um momento propício para nos assaltar. Mas nós ainda não aprendemos isso. Então Jesus esteve há mais de 2000 anos aqui e disse: amai-vos uns aos outros, amai os vossos inimigos, amai aqueles que te prejudicam e te fazem mal. A gente achou tão lindo, né? É lindo no discurso. Só que aqui bateu, levou, não é? Porque a gente não tem sangue de barato. Nós deveríamos ter sangue de barato. A gente ainda não aprendeu. E o texto que a Sônia leu fala justamente sobre isso. E também, ainda se referindo ao Evangelho, no capítulo 4 do Evangelho, nas Instruções dos Espíritos, na última manifestação, no último item, tem uma pergunta que é feita a seguinte pergunta: qual a necessidade de a gente encarnar? Por que a gente volta? Está lá, no Evangelho, no capítulo 4, nas Instruções dos Espíritos, no último item. E quem responde essa pergunta é São Luís. E São Luís diz o seguinte: a gente volta porque a gente não aprendeu a lição. Nós que professamos a fé espírita kardecista, nós que professamos a fé e a doutrina dos espíritos, nós acreditamos piamente que a gente volta. E por que essa necessidade de a gente voltar? Por que essa necessidade de a gente voltar, inclusive com gente tão difícil por perto? Por que a gente não volta para o Morumbi, com um monte de gente bonita, educada,
fazendo parte da nossa família. Por que a gente volta nessa família de estrupícios que a gente voltou? Por que a gente volta tendo que passar por tanta dificuldade? E digo mais, os senhores que estão um pouco cabisbaixo aí, sorumbáticos, a gente vai voltar e vai encontrar, vai se deparar com os mesmos problemas. Sabe por quê? Porque nós não resolvemos nessa. Porque nós não vamos resolver nessa. Por quê? A gente não resolveu nessa e nem vai resolver porque a gente não aprendeu a amar. Se eu tenho um inimigo nessa, na próxima, e eu não me reconcilio com esse inimigo, na próxima eu venho. E muito provavelmente esse inimigo vai vir muito próximo de mim, fazendo parte da minha família. Não é castigo, não. É Deus dizendo assim, vocês que se virem, amem-se mutuamente, auxiliem-se, amparem-se uns aos outros. É por isso que a gente volta. E eu ainda fiz uma alusão de São Luís, né? São Luís, o grande doutor da Igreja Católica, ele dizia isso. Nós precisamos voltar, a necessidade da gente voltar, porque olha só, a evolução é ininterrupta. E no texto que a Soninha leu também bem diz isso. Fica muito claro, fica patente. Tudo evolui. Vai chegar um momento em que nós vamos amar não só a nossa família, mas nós vamos amar todos que nós encontrarmos no nosso caminho, todos que cruzarem na nossa frente. Nós vamos tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Vai chegar um momento em que nós vamos ligar os nossos aparelhos de televisão e vamos ver atrocidades e ainda assim nós vamos lamentar aquele nosso irmão que está se prestando, que está se comprazendo no erro. Vai chegar esse dia, sim. Para alguns de nós, vai chegar um pouquinho antes. Quando nós entendemos que nós precisamos amar indiscriminadamente. Não é só os nossos filhos, não. Não são só os nossos companheiros, as nossas companheiras, mas todos. Todos. Aqueles que nos caluniam, a gente vai aprender a amar. Aqueles que nos prejudicam, a gente vai aprender a amar. E aí agora os senhores e as senhoras devem estar pensando, tá louco, né? Tá louco. Não dá. Amar as pessoas que me prejudicam, aí já é pedir demais. E eu vou dizer para os senhores, por que isso? Porque a intenção nunca foi facilitar a vida do outro, nunca foi beneficiar o outro, mas é a gente mesmo. Quando eu perdoo as pessoas que me prejudicam, a intenção primordial nunca foi beneficiar o outro, mas é a mim mesmo. Está dando para seguir? Está dando para entender? Quando eu perdoo as ofensas que são dirigidas a mim, as calúnias, todo tipo de disfarçatez que fazem para comigo, eu é que me beneficio. Porque eu vou deitar, vou recostar a minha cabeça no travesseiro e vou dormir. Porque eu não tenho rancor. Quando eu amo, eu não tenho mais rancor, eu não tenho mais prevenções. As ofensas não me atingem. Está dando para acompanhar? Quando nós amamos, nós beneficiamos o outro. É verdade. Mas nós somos os primeiros beneficiados. Quando eu acendo uma vela para iluminar a estrada do outro, o primeiro a ser iluminado sou eu. Está dando para seguir essa analogia? Então é isso. É isso que esse texto diz. Vamos aprender a amar, porque nós ainda não aprendemos. A gente acha que eu amo todo mundo da minha família. Eu amo todo mundo que torce para o mesmo time que o meu. Eu amo todo mundo que vota no meu candidato. Eu amo todo mundo da minha casta, da minha religião. Eu amo todo mundo que faz parte do meu círculo de amizade. Mas e o Lázaro? O Lázaro foi até pouco os tiros que deram nele, não é? Aqui nós não estamos fazendo apologia ao crime, a essas coisas hediondas
que o nosso irmão produziu, mas eu estou dizendo não julgar e perdoar sempre. Perdoar sempre. É difícil? É, mas não é impossível. Não é impossível. Olha, prestem bem atenção. O nosso exemplo, o modelo, sempre foi Jesus, não foi? Jesus crucificado, entre dois ladrões. Ele sequer dirigiu uma palavra ofensiva àqueles que riam e escarneciam dele. Ele foi lancetado. Tocaram ele com a ponta de uma lança. Ele sequer foi ofensivo. Sabe o que ele falou? Ele levantou os olhos para o céu e disse: Pai, perdoe, eles não sabem o que estão fazendo. Nós ainda continuamos não sabendo o que nós estamos fazendo. Nós somos aquele guarda romano que lancetou Jesus. Nós somos as pessoas que riram todo o trajeto, todo o martírio do Cristo. Nós somos as pessoas que precisam melhorar. Todos nós. A gente acha que nós somos bons, que nós somos até caridosos, porque de vez em quando nós nos propomos a fazer algum tipo de doação, algum tipo de amparo. Nós ajudamos de vez em quando. Nós perdoamos de vez em quando. Nós somos bons de vez em quando. Nós deveríamos ser bons em tempo integral. A gente deveria ser bom até quando dorme. Porque vamos falar dos nossos sonhos? A gente tem cada sonho que é melhor nem falar não. Né? Então vamos falar dos nossos pensamentos. O que vai na cabeça de cada um de nós? Quais são os pensamentos que passam pela nossa cabeça? Não são tão bons assim. Nós não somos pessoas boas. Ninguém saiu de casa no sábado de manhã para ouvir isso, mas é necessário. Por que nós ficamos tristes? Por que a senhora depressão bateu na porta da nossa casa? Porque nós chamamos. As nossas atitudes fizeram com que a depressão viesse nos visitar. E sabem o que nós fizemos? Nós abrimos a porta para a depressão, oferecemos um cafezinho. Senta, vamos bater um papo. Ela ficou. Nós chamamos a tristeza para ficar morando junto com a gente. Nós desposamos a tristeza por causa das nossas atitudes, por causa da nossa falta de vigilância, por causa da nossa falta de tenência, por causa da nossa falta de conhecimento da primeira letra do alfabeto divino. Amar. A gente não ama. A gente tem o simulacro do amor. A gente pensa que ama. A gente acha que ama. Mas nós nem sabemos o significado dessa divina palavra. Basta que alguém não responda a um cumprimento seu. Basta que alguém, você cumprimente a pessoa e a pessoa passa e deixa você no vácuo, é assim que fala, né? Basta que isso aconteça. Aí a gente já formula, né, uma mensagem carregada de rancores e manda para a pessoa. E a pessoa lá na frente tropeça e quebra o dedinho do pé. É mais ou menos isso. Primeiro a gente precisa aprender a amar. Só então a gente vai compreender esse texto. Eu falei do capítulo 4. Bem-aventurados os aflitos, porque eles encontrarão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que amam. A gente precisa aprender a amar. E não é amar só de vez em quando, é amar o tempo todo, a tudo e a todos. Era isso. Você quer que eu leia isso aqui? Eu vou ler uma passagem do livro O Médico Jesus. Como se não bastasse, Jesus, além de
nosso mestre, o grande professor da humanidade, Jesus era médico também. Esse livro foi escrito, se eu não me engano, ele é juiz de direito. José Carlos de Luca. Ele é juiz de direito, né? É. Olha o que ele fala sobre o médico Jesus. Começa com duas passagens. A primeira, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 35. E a segunda, que está no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 7. Eu vou ler as duas em sequência, e as duas são frases atribuídas a Jesus. Diz o seguinte: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Se permanecerdes em mim, disse-nos Jesus, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem, e vos será feito. Eficácia da prece. Tudo que a gente pedir em prece, nós haveremos de receber. Mas nós temos aí um pequeno entrave, aí um pequeno óbice. A gente precisa ter merecimento. Não adianta pedir coisa que a gente não tem merecimento, que não vai receber. E a outra questão é, tomem cuidado com o que os senhores e as senhoras estão pedindo. Às vezes, a gente busca tanto um êxito, uma conquista, e quando a gente, enfim, tem esse nosso desejo, esse nosso anseio atendido, a gente percebe que nós perdemos tempo e que isso que nós buscamos com tanta avidez mais nos prejudicou do que nos beneficiou. Então vamos tomar cuidado com aquilo que nós desejamos. Vejam o que diz José Carlos de Luca sobre o médico Jesus. Filhos do meu coração, que o Senhor Jesus abençoe este ensejo bendito de integração espiritual com os nossos irmãos encarnados. Aqui compareço, nas páginas dessa despretensiosa obra, com o único intuito de testemunhar os esforços que os guias espirituais têm feito em favor da preservação da saúde de todos aqueles que ainda mourejam na experiência física. Quando vos entregais ao sono, vossos guias tutelares entram em ação mais direta, trazendo-vos às esferas do nosso plano para a restauração das forças físicas combalidas pelas contínuas e extenuantes agitações da vida moderna. Cirurgias são realizadas em vossos corpos espirituais, removendo futuros obstáculos que mais tarde se manifestariam no corpo físico em forma de distonias várias, impedindo o desempenho de vossas tarefas reencarnatórias. Recargas energéticas são procedidas por técnicos do nosso plano quando vossas energias entram no eclipsar das convulsões emocionais mais densas, todas elas procedidas pelos recalques de melindres e das paixões. Pena que os nossos irmãos se desvinculem temporariamente do corpo em precárias condições espirituais, pois muitos sequer abrem os lábios para uma prece de gratidão a Deus antes de se recolherem aos seus leitos. Talvez alguém desconfie de tanta misericórdia para com os deslizes humanos. No entanto, posso vos assegurar que o amor de Deus é incomensuravelmente maior do que todos os nossos desatinos. Não fosse a eterna e inesgotável complacência do Pai, não suportaríamos o peso implacável da lei de causa e de efeito. Vossos anjos da guarda também se incumbem de cuidados diários para que a comida que vos chega à mesa esteja munida de recursos espirituais necessários ao desempenho de vossas tarefas, retirando, tanto quanto possível, as influências deletérias nascidas da invigilância mental e da falta de asseio verbal na hora da refeição. Deixa eu só fazer um pequeno comentário. Perdoe. Vejam o que ele diz. Retirando
tanto quanto possível, as influências deletérias nascidas da invigilância mental e da falta de asseio verbal na hora da refeição. Asseio verbal na hora da refeição. Quantas pessoas que nós conhecemos, e isso nos inclui também, inclui todos nós, na hora das refeições, não têm o devido recolhimento. E estão comendo, estão pensando e falando bobagens, coisas comprometedoras. E estão mandando para dentro. E estão mandando para dentro. Toda aquela verborragia, tanto oral quanto a mental, nós estamos mandando para o nosso íntimo, para o íntimo de nós. E isso nos é prejudicial. Eu falei, acho que há uns 2 sábados atrás, que nós fazemos a sopa, que é servida aqui para os senhores, em oração. Creio que todas as pessoas que cozinham deveriam ter esse procedimento. Quando nós cozinhamos, quando nós preparamos o alimento para o corpo físico, se nós estivermos em oração, não precisa ter todo um ritual, mas se nós tivermos higiene mental, se nós estivermos vigilantes e fizermos com amor, esse amor é o ingrediente principal desse alimento. Vai alimentar o corpo, vai alimentar a alma. Eu só estou parafraseando o que ele disse. Então a gente precisa tomar cuidado. Nas nossas reuniões sociais, nós estamos falando bobagem e estamos comendo. Nós estamos rindo, estamos fazendo comentários capciosos, comprometedores, nós estamos mentindo, nós estamos vilipendiando e nós estamos comendo. Tudo isso de ruim está voltando para nós. Pensem nisso. Antes mesmo de vos levantardes, os vossos guias aplicam recursos espirituais para o equilíbrio da máquina física, embora lamentem posteriormente que esses recursos venham a se perder pelo mau humor, pela apatia e pela revolta, que tomam conta de muitos de nossos filhos ao se levantarem. No decorrer do dia, mesmo que com muitas dificuldades de acesso às vossas mentes conturbadas e inquietas, muitos familiares queridos que se encontram domiciliados em nosso plano e que ainda sentem infinito amor por seus entes amados que permanecem na experiência física, vos cobrem de carinho espiritual e não se cansam de vos orientar na senda do amor, na senda da paciência com as adversidades, do otimismo em relação ao futuro e do trabalho santificante de amor ao próximo, bases em que se assenta a nossa saúde espiritual. De nossa parte, um simples gemido de dor ainda nos constrange o coração, e por isso sempre solicitamos a Jesus que nos permita atender em seu nome os que passam pelo caudal das provações. Isso tudo, meus filhos, dizemos não para vos cobrar. Adoro quando isso acontece. Está colado. Isso tudo, meus filhos, dizemos não para vos cobrar tributos de gratidão da pequenina assistência que nos é possível prestar, pois nós também ainda nos sentimos enfermos perante aquele que é a suprema bondade, o supremo amor de nossas existências, o inovidável Mestre da Galileia. Falamos isso para demonstrar o quanto Jesus é o nosso socorro incessante. Toda cura que se realiza no planeta é obra e milagre do amor de Jesus. Por isso, gostaríamos de aproveitar a oportunidade para humildemente reiterar aos nossos filhos da alma os apelos para que jamais esqueçamos de consultar o médico Jesus em nossas dificuldades no campo da saúde e da harmonia íntima. Se procurarmos pela paz, Jesus é que é a fonte inexaurível. Se nos encontrarmos perdidos, Jesus
é o caminho de portas abertas. E se estivermos aflitos, Jesus é a consolação para agora. Se a tristeza vier nos visitar, Jesus é a esperança de um novo amanhã. E se a doença nos abater, Jesus é o remédio acessível a todos os corações. Meus filhos e minhas filhas, não procureis Jesus apenas para a cura das vossas desarmonias físicas, procurai-o também como médico sublime de vossas almas, pois em toda doença física o que encontraremos sempre é um espírito enfermo, necessitado de amor. Jesus esteve e continua sendo o nosso divino médico, receitando o amor por solução das nossas dores, pois somente o amor é remédio capaz de arrostar a doença do egoísmo para bem longe do nosso caminho. Que as bênçãos do Cristo em favor da saúde encontrem o nosso coração sintonizado nas frequências do amor. Este singelo livro é uma ferramenta útil ao nosso encontro com o médico Jesus, augurando sinceramente a nossa cura integral. Despeço-me com carinho paternal, no abraço amigo do servidor de sempre, Bezerra de Menezes. Deu para entender? Por favor, discorra, minha mãe. É um texto magistral, né? Vou dar uma diapositiva sobre esse livro, que é muito interessante esse livro, porque olha só o título, né? O Médico Jesus. E tudo que ele leu ali, deixou claro anteriormente para nós, que o amor é o nosso remédio de todo dia, né? É o preventivo de todo dia. Nós temos que ter o preventivo, né? Porque assim, todos nós somos depressivos, o que vocês acham? Somos, todos somos depressivos. Todos. Agora, uns dá ênfase e outros não. Quanto mais você se ocupa no bem, eu estou banalizando a fala, viu gente? E a gente com medo de banalizar, porque fica uma coisa muito passa rápido pelas nossas mentes. Não é isso que eu quero que passe. É lembrando que todas as nossas atitudes, todas as nossas ações, o gesto que ele falou do cozer, né? O coar o café. Outro dia eu vi a Natália do Vale dizendo que a mãe dela, Vicente Bruno, coava café rezando o Pai Nosso. E aí eu achei aquilo legal. E a partir dali também eu comecei a fazer o Pai Nosso. Eu não fazia. Então, olha, pequenos detalhes, coisas mínimas, né? Eu estou lavando uma louça, eu estou agradecendo porque eu tenho as mãos, né? Eu estou agradecendo porque eu tenho sabão, porque eu tenho louça para lavar. Porque se tenho louça para lavar, porque eu comi, eu me alimentei, né? Eu estou bem. Então, vamos começar a olhar as mínimas coisas, porque são essas mínimas coisas que nos previnem de grandes doenças. Tem um momento aqui que ele diz para a gente, e a gente não dá conta do quanto nós somos curados. Uma certa feita eu estava na federação distribuindo sopa com um companheiro nosso que já até desencarnou, Adailson. Eu sempre lembro dele, que ele fala assim, no prece, eu falei assim, Adailson, você for primeiro do que eu, prepara o terreno para eu chegar. Ele falou assim, não, infelizmente eu não posso preparar o seu terreno, eu só posso preparar o meu terreno. Tomara que você esteja no mesmo terreno que eu vou estar, que eu estou buscando. Mas ele não falou isso por orgulho. E é verdade, nós temos que ser responsáveis pela nossa construção, né? E ele falou uma coisa legal. E nós estávamos lá distribuindo a sopa, e aí veio uma orientação do mentor da sopa, que é o Fabiano de Cristo, que é um padre. E ele disse assim, meus irmãos, porque assim, na cabeça da gente vê aquele povo nas filas xingando palavrão, fazendo xixi ele mesmo, gritando, que é o pessoal que perdeu a noção das coisas, entre aspas, não estão. Ele falou assim, meu irmão, se vocês imaginarem, só daquela pessoa estar na fila, mesmo que ela saia, fique de um jeito qualquer na fila, mas só dela estar ali cumprindo a fila, ela já está eliminando algumas reencarnações que ela ainda voltaria naquele estágio. Ela está na fila, adentrar a casa para lavar a mão, porque tem todo um ritual, lavar a mão,
para se assentar com o grupo, não é? Depois você pegar o próprio prato, levar até a bacia, né? Para o pessoal recolher. Aí ele foi falando os detalhes que nós que oferecíamos a sopa, não víamos. Então ele falou que aquele irmão que estava recebendo a sopa, não era só a sopa, era para além da sopa que ele estava recebendo. Ele estava ganhando ali oportunidades mil. Se ele viria 10 reencarnações naquela condição, a partir do momento que ele ficava todo sábado recebendo a sopa, ele estava ganhando ali 2, 3 reencarnações. Logo ele já estaria numa condição que a gente vai chamar civilizatória. Não, por favor, não é esse o termo. Eu estou vulgarizando o termo, mas assim, pensem que a gente se acha civilizado, não é? E olha que nós somos rústicos ainda, grotescos, né? E esse espírito aí naquela condição, a gente acha que ele está distante de nós, é um abismo. Então, esse espírito também estava se aproximando daquela condição de entender, de compreender, de valorizar, de respeitar. E à medida que ele ouviu o Evangelho, mesmo que não entendesse nada, mas ele estava ali escutando. Uma hora, aquele Evangelho ia adentrar o seu interior. Por isso que muitas vezes a gente lê o Evangelho e várias vezes durante o ano, às vezes as mesmas partes do Evangelho. E cada vez que a gente lê o Evangelho, a gente vê que tem algo novo ali. Né? Se a gente pegar as causas atuais das aflições, que está lá bem-aventurados os aflitos, se a gente lê 10 vezes, uma vez agora em junho, em julho, outra em agosto, setembro, até o final do ano, se a gente ler umas 6 vezes, nós vamos, o mesmo item, eu nem quero sair do item, tá? O mesmo item. Nós vamos interpretar e achar mais alguma coisa que passou desapercebido. Por que desapercebido? Porque à medida que nós vamos lendo, aprendendo e assimilando de forma a colocar no nosso dia a dia, tentar adequar na nossa vivência diária, a gente vai vendo que faltou aprender mais alguma coisa, mais alguma coisa, mais alguma coisa. E é isso, né? E esse mais alguma coisa vai nos tirando das nossas doenças, porque nós somos espíritos doentes. Nós somos doentes. Haja visto que a maioria de nós desencarna através do suicídio. Nós somos suicidas. Não, eu não sou não, somos. De uma forma ou de outra. Ah, mas eu desenvolvi um câncer. Isso é um suicídio. Eu causei essa dor. Eu não administrei. Então, quando a gente vai se vendo, os males que a gente ainda desenvolve em nós mesmos. Né? É raro você ver uma pessoa que assim, fulano morreu de falência múltipla dos órgãos. Sempre tem algum entrave ali. E a gente não se dá conta disso. O mal que a gente faz para nós. É aquilo que ele leu. Na hora das nossas refeições, eu tenho uma amiga que é dentista e ela fala assim, ela faz biocibernética bucal. E ela disse que ela ensina os pacientes dela a se alimentar, a fazer a refeição. A gente fala que vai fazer refeição? O que a gente fala que a gente vai fazer? Eu vou almoçar, comer, jantar, não é isso? Mas a gente não fala, eu vou fazer uma refeição agora. Porque a refeição é um refazimento. Eu vou me refazer. Eu vou refazer as minhas condições. Né? Eu vou me reorganizar, me reconstituir. A gente não fala isso. Daí, quando a gente escuta De Luca trazer isso para nós, de uma maneira assim, tão verdadeira, aí a gente observa o quanto nós somos responsáveis pelas doenças que se deixam desenvolver, pela falta de cuidado, principalmente amor. O cuidado é amor, né?
Então, o nosso remédio diário de prevenção que a gente tem que tomar é o amor. Esse amor é o cuidado. Né? Que a paz do Mestre Jesus nos envolva carinhosamente. Né? Nós já falamos demais, já falei 2 vezes.